Olá, amigos do YouTube. Esta é a terceira aula da RDC 67 de 2007. Este é o canal Farmatop e eu sou a professora Catiane Farias. Esta lei, ela dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Hoje vou falar do item 3 do anexo 1. Vou falar sobre saúde, higiene, vestuário e conduta. Bem, a farmácia de manipulação, ela tem algumas obrigações. Dentre elas, ela deve assegurar a todos os seus trabalhadores a promoção da saúde, a prevenção de acidentes, agravos e a prevenção de doenças ocupacionais. Ela tem que priorizar as medidas promocionais e preventivas em nível coletivo, de acordo com as características do estabelecimento e seus fatores de risco, cumprindo normas regulamentares da ANR sobre segurança e medicina do trabalho. Além disso, essa farmácia ela tem que dispor de vestuário para a guarda dos pertences dos funcionários e colocação de uniformes. Todos os funcionários da farmácia, eles devem ser submetidos a exames médicos. E quando isto ocorre? Este exame médico, ele já é obrigatório na admissão do funcionário. E também ele deve ser realizado periodicamente pelo tempo que este estiver na empresa, atendendo ao programa de controle médico de saúde ocupacional. Se ocorrer uma suspeita ou confirmação de enfermidade, ou também em caso de lesão exposta que possa comprometer a qualidade da preparação magistral, o funcionário deve ser afastado temporária ou definitivamente de suas atividades, obedecendo à legislação específica. O que não é permitido na área de pesagem e salas de manipulação. Nessas áreas, essa área é um ambiente limpo, por isso não é permitido o uso de cosméticos, joias e quaisquer objetos de adorno de uso pessoal. Também não é permitido conversar, fumar, comer, beber, mascar, manter plantas, alimentos, bebidas, produtos fumígenos, medicamentos e nem objetos pessoais. Como deve ser a paramentação dos funcionários envolvidos com a manipulação? Eles devem estar adequadamente paramentados para assegurar a sua proteção e também a proteção do produto contra contaminação. Eles devem estar usando equipamentos de proteção individual, os EPIs, e esta paramentação e a lavagem das mãos devem ser realizadas antes do início da manipulação. A colocação e troca destes EPIs devem ser feitas sempre que necessária, e a lavagem destes EPIs é de responsabilidade da farmácia. As farmácias, elas são responsáveis pela distribuição dos equipamentos de proteção individual de forma gratuita a seus funcionários, em quantidade suficiente e com reposição periódica, além da orientação quanto ao uso, manutenção, conservação e descarte. Todos os empregados devem ser instruídos e incentivados a reportar a seus superiores imediatos qualquer condição de risco relativa ao produto, ao ambiente, ao equipamento ou pessoal. O item 4 desta legislação fala sobre infraestrutura física da farmácia. As áreas e instalações, elas devem ser adequadas e suficientes ao desenvolvimento das operações, dispondo de todos os equipamentos e materiais de forma organizada e racional,
evitando os riscos de contaminação, misturas de componentes e garantindo a sequência das operações. A legislação diz que os ambientes dessa farmácia devem possuir superfícies internas, como pisos, paredes e teto, lisas e impermeáveis, sem rachaduras e resistente aos agentes sanitizantes e que sejam facilmente laváveis. Os ralos devem ser sifonados e com tampas escamoteáveis. A iluminação e ventilação devem ser compatíveis com as operações e com os materiais manuseados. Também devem existir sistemas ou equipamentos para combate a incêndio, conforme legislação específica. E as salas de descanso e refeitório, quando existente, devem estar separadas dos demais ambientes. Os ambientes de armazenamento, manipulação e controle de qualidade devem ser protegidos contra a entrada de aves, insetos, roedores ou outros animais e também protegidos de poeira. A farmácia, ela deve dispor de programa de controle integrado de pragas e vetores, com os respectivos registros, devendo a aplicação dos produtos ser realizada por empresa licenciada para este fim perante os órgãos competentes. Ela também deve ser localizada, projetada, construída ou adaptada com uma infraestrutura adequada às atividades a serem desenvolvidas, possuindo no mínimo área ou sala para atividades administrativas, área ou sala de armazenamento, área ou sala de controle de qualidade, sala ou local de pesagem de matérias-primas, sala de manipulação, área de dispensação, vestiário, sala de paramentação, sanitários, área ou local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem e depósito de material de limpeza. Bem, a área ou sala de armazenamento, que pode ser uma área ou uma sala, ela deve ter acesso restrito, então não é qualquer pessoa que pode entrar. Somente as pessoas autorizadas. E também ela tem que ter capacidade suficiente para assegurar a estocagem ordenada das diversas categorias de matéria-primas, materiais de embalagem e de produtos manipulados, quando for o caso. Ela deve ser mantida limpa, seca e em temperatura e umidade compatíveis com os produtos armazenados, e estas condições de temperatura e umidade, elas devem ser definidas, devem ser monitoradas diariamente e registradas. As matérias-primas, materiais de embalagem e produtos manipulados devem ser armazenados sob condições apropriadas, de modo a preservar a identidade, integridade, qualidade e segurança dos mesmos. Os produtos em quarentena, reprovados, devolvidos ou com prazo de validade vencido, deve dispor de área ou local segregado e identificado, ou então deve ter um sistema que permita a sua estocagem em condições de segurança. Ainda sobre as áreas de armazenamento, as substâncias e medicamentos sujeitos a regime de controle especial, eles devem ser armazenados em armários resistentes e ou sala própria, fechados com chave ou outro dispositivo que ofereça segurança para sua guarda. As substâncias de baixo índice terapêutico, além de qualquer outra matéria-prima que venha a sofrer processo de diluição, com especificação de cuidados especiais,
devem ser armazenadas em local distinto, também de acesso restrito, claramente identificadas como tais, sendo a guarda de responsabilidade do farmacêutico. O armazenamento de produtos inflamáveis, cáusticos, corrosivos e explosivos devem dispor de local e equipamentos seguros e também devem ser protegidos, seguindo normas técnicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. A sala ou local de pesagem de matérias-primas deve ser dotada de sistema de exaustão com dimensões e instalações compatíveis com o volume de matérias-primas a serem pesadas, podendo estar localizado dentro de cada sala de manipulação. As embalagens das matérias-primas devem sofrer limpeza prévia antes desta pesagem. Bem, esta sala ou salas de manipulação, ela deve ter dimensões que facilitem ao máximo a limpeza, a manutenção e as outras operações a serem executadas dentro dela. Ela deve ser totalmente segregada quando houver manipulação de sólidos, semissólidos e líquidos. Os procedimentos de higiene pessoal e paramentação para adentrar nesta sala, eles devem ser exigidos a todas as pessoas, sejam elas funcionários, visitantes, administradores ou autoridades. A manipulação de substâncias voláteis, tóxicas, corrosivas, cáusticas e irritantes deve ser realizada em capelas com exaustão. A sala de paramentação, ela deve ser ventilada, preferencialmente com dois ambientes, a barreira sujo e a barreira limpo, e servindo como acesso às áreas de pesagem e manipulação. Ou junto a ela deve haver um lavatório com provisão de sabonete líquido e antisséptico, além de recursos para a secagem das mãos. Esse lavatório, caso houver, ele deve ser de uso exclusivo para o processo de paramentação. Os sanitários e os vestiários, eles devem ser de fácil acesso e não devem ter comunicação direta com as áreas de armazenamento, manipulação e controle de qualidade. Para chegar a estas áreas, precisa passar pela barreira sujo e limpo. Ele deve também dispor de toalha de uso individual, que é descartável, detergente líquido e lixeira identificada com pedal e tampa. A área de dispensação desta farmácia, ela deve possuir um local de guarda de produtos manipulados e ou fracionados, racionalmente organizado. Estes produtos, eles devem estar protegidos do calor, da umidade e da ação direta dos raios solares. Bem, a área ou local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem utilizados na manipulação, ela deve ser específica, sendo permitida esta lavagem local dentro do próprio laboratório de manipulação. Porém, tem que ser estabelecido por procedimento escrito que isto ocorre, e também esta lavagem ela deve ocorrer em horário distinto das atividades de manipulação. No depósito de material de limpeza, que é o DML, ficam armazenados materiais de limpeza e germicidas em estoque, utilizados nesta farmácia, podendo a lavagem do material de limpeza ser feita neste próprio local. Bem, pessoal, chegamos ao final destes itens. Na próxima aula estarei dando continuidade a esta RDC. Aguardo vocês. Até lá!